Dando continuidade ao curso de Direito Constitucional, vamos para a nossa 7ª aula, agora tratando do título 1, em que correspondem os artigos 1º a 4º da Constituição, correspondente aos princípios fundamentais da Constituição. Os princípios fundamentais da Constituição, eles constituem em princípios que correspondem à organização política do Estado. Então, dando início ao artigo 1º, o artigo 1º ele especificamente assim dispõe que a República Federativa do Brasil constitui-se numa união indissolúvel dos Estados-membros e do Distrito Federal e dos municípios, e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No parágrafo único vai dizer que todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Dentro dessa redação do artigo 1º, nós chegamos à seguinte conclusão, que a forma de governo adotada pela nossa Constituição é a República, em oposição à monarquia. E diante disso, surge aqui a figura do princípio republicano, que hoje é muito falado na doutrina e muito exposto também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Coisa que não era muito falado há algum tempo atrás. Então, isso é um excelente tema para a prova, razão pela qual eu vou dedicar aqui um pouco de atenção ao princípio republicano. Então, começando pelo princípio republicano, vamos para as principais características. O princípio republicano, ele constitui, como nós dissemos, uma forma de governo em oposição à monarquia. Existem duas formas de governo, monarquia e república. A monarquia, ela se caracteriza pela perpetuação do poder, pela hereditariedade do poder que passa de geração para geração. A república, ao contrário, a república, ela se caracteriza pela temporariedade dos mandatos, dos representantes do povo, a temporariedade dos mandatos e ainda pela via da eleição. Para se chegar a um cargo eletivo, seja como membro do Poder Executivo ou como membro do Poder Legislativo, é necessário que o detentor do poder ele seja eleito pelo povo, diretamente. Tanto que o voto direto, secreto, universal e periódico constitui uma cláusula pétrea da Constituição, no artigo 60, como nós vimos. E, dentro desse contexto, é importante dizer que a República, ao contrário do que alguns pensam, não constitui somente isso, não constitui somente a forma de governo, a alternância do poder. Não, a República, o princípio republicano, ele vai mais além. Ele estabelece que deve haver a igualdade entre todas as pessoas. Todas as pessoas têm a igualdade. Não há distinção entre as pessoas em razão de cargos públicos, de posição que ocupam na sociedade. Todos são iguais perante a lei. Então, o princípio republicano ele consagra a igualdade formal, ao contrário da monarquia. Isso significa que há uma vedação de tratamentos privilegiados para algumas pessoas, de privilégios, de desigualdades, e todos
devem ser tratados da mesma maneira, sem discriminação. Outra característica importante também do princípio republicano é a responsabilidade dos agentes públicos. Ao contrário da monarquia, em que havia total irresponsabilidade do rei pela coisa pública, a ideia de república, entende-se que a res pública, a coisa pública, pertence à coletividade. Então, os detentores do mandato, que é até errado falar em detentores do poder, é melhor falar em detentores do mandato, porque o poder emana do povo. Quem é o titular do poder na República é o povo. O povo que elege os seus representantes. Então, a coisa pública, o Estado, pertence à res pública, pertence à coletividade. Não pertence ao detentor do mandato. Então, daí a ideia de se consagrar a responsabilidade dos agentes públicos. E essa responsabilidade, ela é política, quando nós falamos, por exemplo, no caso dos chefes de poder executivo, no caso de impeachment, por crime de responsabilidade, é uma responsabilidade política. E também responsabilidade política também dos membros do Poder Legislativo e também a responsabilidade civil, penal de todos os membros de todos os poderes. Isso é uma ideia que consagra o princípio republicano, a ideia de responsabilização, porque todos devem obediência à Constituição, todos devem obediência à lei. Todos que causem prejuízo devem ser responsabilizados. E, além disso, há também a ideia de prestação de contas. Daí a importância do controle externo feito pelo Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo e do controle feito pelo Tribunal de Contas. E vamos também além. O princípio republicano, ele estabelece a transparência, total transparência. Daí, os atos do governo eles devem ser públicos. Temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que ser possível, ser viável a publicação na internet dos vencimentos de servidores públicos. Por quê? Porque isso mostra transparência. Todos têm direito de se uma pessoa é servidora pública, aquelas pessoas que são servidores públicos, eles não podem se esconder no manto da privacidade em relação aos vencimentos. Os vencimentos têm que ser colocados para o público, para as pessoas terem ciência de quanto aquelas pessoas estão recebendo. Isso não vai ao ponto de violar o direito à intimidade, não. Mas o que se refere a vencimento, ao que o Estado paga para aquelas pessoas, isso é uma decorrência do princípio republicano. Então, vamos prosseguindo. Como decorrência também do princípio republicano, nós temos a participação direta das pessoas nas questões que envolvem a gestão política, as deliberações públicas, a gestão pública mesmo. Então, por exemplo, a iniciativa popular, o referendo, o plebiscito, constituem institutos decorrentes do princípio republicano. Também emana do princípio republicano a possibilidade de um cidadão propor uma ação popular. Então, esses são instrumentos cívicos que estão à disposição do cidadão. Porque o cidadão ele faz parte da sociedade, ele faz parte da sociedade, toda a res pública
a res pública, coisa pública, pertence quem? À coletividade, pertence ao povo, que é o titular de, de tudo que é feito pelos governantes ou pelos membros do poder legislativo, porque não se pode conceber mais aquela ideia de que o, o povo tem que ser mero espectador do que os membros dos poderes, eles decidem. Não, o povo tem que participar também. Temos que consagrar uma democracia participativa, uma democracia participativa em que o povo, o cidadão também participa das deliberações cada vez mais. Então, daí a importância das audiências públicas, de se ouvir o que cada pessoa pensa em relação a determinado projeto. Não se pode conceber, no princípio republicano, que o povo não tem a sua devida representatividade. Não, cada parlamentar, cada gestor público, ele está para servir ao povo, que este sim é o titular, é o verdadeiro titular do poder. Então, visto isso, é importante nós falarmos sobre algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que foram especificamente fundamentadas com base no princípio republicano. Eu vou citar aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à proibição de prefeito itinerante. O que significa isso, prefeito itinerante? Prefeito itinerante, a figura do prefeito itinerante, é aquele prefeito que, após os 2 mandatos, porque a Constituição permite apenas uma reeleição para o chefe do Poder Executivo, justamente como decorrência do princípio republicano, que proíbe a perpetuação do poder. Daí a possibilidade de apenas uma reeleição. Então, a figura do prefeito itinerante é o seguinte: quando um prefeito ele exerce 2 mandatos, ele já foi reeleito, já teve uma reeleição, mas ele tem interesse em se candidatar novamente a prefeito em um outro município, diferente do que ele exerceu o mandato de prefeito, os mandatos de prefeito. Então, suponhamos que João tem interesse em... João foi prefeito por 8 anos, ele está no seu 2º mandato. Então, como ele não pode ser candidato à reeleição, ele se muda para o município X, e nesse município X, dentro dos prazos estabelecidos pela legislação eleitoral, ele muda o seu domicílio eleitoral e decide se candidatar a prefeito no município X. O Supremo Tribunal Federal entendeu não ser possível essa eleição, essa candidatura desse chamado prefeito itinerante, não é possível por violação ao princípio republicano, porque aí nós teríamos uma violação expressa à temporariedade dos mandatos, uma violação expressa. E ainda, outras decisões também importantes, vamos falar do foro por prerrogativa de função. O foro por prerrogativa de função é uma matéria que pode ser cobrada tanto em direito constitucional como em processo penal. Daí a sua importância. Então, nós vamos tratar do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, consagrado em 2018 pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o relator para o voto, relator para o acórdão, que assim decidiu, com o respaldo do plenário do Supremo. O foro por prerrogativa de função, ele deve sofrer uma releitura à luz da Constituição. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal fez uma verdadeira mutação constitucional. Nós já falamos sobre mutação constitucional, que é
uma mudança de sentido, uma mudança do sentido da Constituição. Sem mudança, não é uma mudança formal da Constituição, não é uma emenda constitucional, apenas a interpretação de um dispositivo constitucional. Ele é lido de uma outra forma, de acordo com a mudança, com as mudanças sociais, com as mudanças culturais que ocorrem numa sociedade. Então, tendo em vista que o foro por prerrogativa de função parece ser um privilégio dado a determinados membros de cargos eletivos, e até sem ser cargos eletivos, até para membros também do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, mas ele dá a impressão de ser um privilégio, mas a finalidade do foro por prerrogativa de função é justamente proteger certos agentes públicos de pressões políticas, justamente pela relevância do cargo que eles ocupam. Então, a finalidade é a proteção para eles não serem alvo de perseguições políticas. É somente esse o objetivo, não é privilégio. Daí ser errado se falar em foro privilegiado. Então, a interpretação dada pela Constituição até então ao foro por prerrogativa de função concebia-se um privilégio. Por quê? Porque no caso de um deputado federal, a partir do momento que ele assumia como deputado federal, os crimes que ele teria praticado anteriormente, que não teriam relação nenhuma com o exercício do mandato, não teriam sido praticados no exercício do mandato, iam direto para o Supremo Tribunal Federal, por ser o foro competente para julgar as ações penais contra os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores. Então, o parlamentar ele se via naquela situação de ter um mandato como um manto de proteção para ações penais. Manto de proteção porque o julgamento se daria tão somente no Supremo Tribunal Federal. E eles não estariam sujeitos ao juízo de primeiro grau. Então, entendeu o ministro Luiz Roberto Barroso que o foro por prerrogativa de função ele só se dá pelo exercício do mandato e, além de ser somente por crimes cometidos no exercício do mandato, também por crimes cometidos, crimes que estejam relacionados ao mandato. Então, se o crime cometido pelo deputado, por exemplo, um deputado, ele não tem relação com o mandato, nós não podemos falar em foro por prerrogativa de função. Se ele comete um crime, ainda que como deputado federal, mas aquele crime não tem decorrência, não tem relação com o mandato, o julgamento desse crime, pelo atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, é feito pelo juízo de primeiro grau, seja federal ou estadual, de acordo com a natureza do crime. Ok? E, como nós dissemos, são dois os requisitos para o foro por prerrogativa de função. O primeiro é que o crime tenha sido praticado durante o exercício do mandato, ou seja, a partir do momento que ele entrou como deputado federal, que ele assumiu o cargo de deputado federal, e ele comete um crime, daí para frente, sim, se pode falar em foro por prerrogativa de função. E mais, é preciso também que aquele crime ou contravenção seja relacionado ao seu mandato,
seja relacionado ao mandato. Não pode ser um crime que não tenha decorrência nenhuma com o mandato. Então, por exemplo, se um deputado federal ou um senador ele comete um crime durante o mandato dele como deputado federal, ele comete um crime de apropriação indébita previsto no Código Penal, ele não vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, temos decisões do Supremo nesse sentido. Por quê? Porque o crime de apropriação indébita ele não está relacionado com a função de deputado federal ou senador. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi o leading case, que foi relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, se referia ao caso de um ex-prefeito, que ele tinha cometido crime eleitoral, tinha cometido um crime ilícito de captação, o crime de captação ilícita de sufrágio, e depois ele foi eleito deputado federal. Nós sabemos que o crime de captação ilícita de sufrágio, numa eleição para prefeito, ele não tem nenhuma ligação com o mandato de deputado federal. E, posteriormente, ele tendo sido reeleito prefeito novamente, em outro mandato de prefeito, aquele anterior crime, no primeiro mandato de prefeito, de captação ilícita de sufrágio, também não tem ligação nenhuma com o mandato. Então, o Supremo Tribunal Federal, nesse leading case, estabeleceu essa seguinte diretriz, que somente no exercício, somente quando o crime ou a contravenção é cometido dentro do exercício do mandato e quando o crime ou a contravenção tem relação com a função que aquele parlamentar exerce, ou aquele chefe do Poder Executivo, que também depois isso já foi estendido também para o Poder Executivo, essa interpretação. Então, somente quando aquele crime está relacionado às funções e é cometido dentro do exercício do mandato, é que pode ser considerado um foro por prerrogativa de função. Aí nós não falamos de privilégio. Então, avançando um pouquinho mais, temos uma outra decisão também importante do Supremo Tribunal Federal, ainda nessa linha, que diz respeito à licença prévia das Assembleias Legislativas para a propositura de ação penal contra governadores de Estado. Durante muito tempo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as normas das constituições estaduais que estabeleciam a regra de licença prévia, a obrigatoriedade de licença prévia da Assembleia Legislativa para o processamento, para a instauração de ação penal contra governadores, seria uma norma uma norma facultativa de reprodução facultativa pelas constituições dos estados. Por quê? Porque a Constituição Federal ela estabelece que o presidente da República, para ser dado início a uma ação penal contra o presidente da República, há necessidade de aprovação de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados para a instauração de um processo por crime comum contra o presidente da República. Eu não estou falando de impeachment, estou falando de crime comum. Então, para dar início a um processo de crime comum contra o presidente da República, há necessidade de autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 de seus membros. E o julgamento se dá perante o Supremo Tribunal Federal. Mas isso
isso é específico para o presidente da República. Por quê que é específico para o presidente da República? Por que, Simone, que não pode ser, que as constituições dos estados não podem também estabelecer uma norma similar para os governadores dos estados, ou as leis orgânicas dos municípios estabelecerem também norma similar para os prefeitos? Por quê? Porque o presidente da República, ele ocupa duas funções. Ele é chefe de Estado e é chefe de governo. E essa ideia de autorização da Câmara para o julgamento, para o processamento de ações penais contra o presidente da República, se dá em razão dele ser chefe de Estado, tão somente só pelo fato dele ser chefe de Estado. E os governadores e os prefeitos, eles não são chefes de Estado, eles são apenas chefes de governo. Chefe de Estado está ligado às relações internacionais, ao papel que o presidente da República tem nas suas relações internacionais. Esse papel é conferido tão somente ao presidente da República. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que conceder a licença prévia, uma licença prévia das Assembleias Legislativas para dar início a uma ação penal contra governadores de estados seria uma ofensa ao princípio republicano. É uma ofensa ao princípio republicano porque todos têm que ser responsabilizados em uma república, os governantes, todos os agentes públicos devem ter responsabilidade. Não pode haver nenhum privilégio. Todos têm que ser responsabilizados da mesma forma. Então, se a Constituição não fez uma ressalva, não é permitido que um constituinte constituinte decorrente, por meio das suas constituições estaduais, ou no caso do município que não tem poder constituinte decorrente, no caso dos municípios, através das leis orgânicas, não é possível que se estabeleça esse privilégio. Se estaria dando um tratamento desigual para os governadores dos estados em relação às outras pessoas. E, como disse, no caso do presidente da República, é porque foi emanado do poder constituinte originário, tendo em vista o fato de o presidente da República ser chefe de Estado. Outro fundamento também para a ideia também da proibição da licença prévia das Assembleias Legislativas para a instauração de ação penal contra governadores é que compete exclusivamente à União legislar sobre direito penal. Então, as constituições dos estados não podem dispor sobre direito penal, e nem tampouco as leis orgânicas dos municípios. Correto? Uma última decisão que eu gostaria de falar também sobre o princípio republicano, que eu acho importante, diz respeito a uma decisão recente de 2019 que que o Supremo Tribunal Federal proibiu o recebimento de subsídios mensais e vitalícios por ex-governadores e também pensões vitalícias das viúvas de ex-governadores, também sob esse argumento de que fere o princípio republicano, porque se estaria dando privilégio a pessoas que não estão mais ocupando cargos públicos e que eles não podem ter tratamento diferente, porque o princípio republicano exige que todos sejam tratados de maneira igual. Então, feitas essas considerações, nós vamos avançar agora
para os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. E eu começo pelo princípio... Não, antes disso, vou falar do princípio federativo. Desculpa, peço perdão. Ainda dentro do artigo 1º da Constituição, observa-se que a forma de Estado é a federação. Existem duas formas de Estado. Assim como nós falamos de forma de governo, que existem duas formas de governo, monarquia e república, existem também duas formas de Estado. O Estado pode ser unitário ou o Estado pode ser uma federação. A Constituição Federal, ela optou pelo modelo federativo, assim como a Constituição dos Estados Unidos. Só que o nosso federalismo ele tem algumas peculiaridades. Mas é importante dizer que é um princípio, o princípio federativo também é consagrado na Constituição. E o que significa isso? Além de ser uma forma de Estado, né? Além de ser uma forma de Estado, o que significaria isso? Significaria que a soberania cabe apenas ao Estado Federal. A União, os Estados-membros, os entes da federação, eles não têm soberania. Eles possuem apenas autonomia. Autonomia enquanto membros daquela federação, enquanto entes da federação, com personalidade jurídica própria, mas que não, a soberania ela é exclusiva do Estado Federal, não da União. É importante também deixar claro que a União, não é a União que detém a soberania. A União é um ente da federação. A União ela detém autonomia política, autonomia governamental e autonomia administrativa, assim como os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Apenas o Estado Federal é que detém a soberania. E a soberania significa a relação no direito internacional, no campo do direito internacional. Então, quando nós falamos de Estado Federal, é importante agora também falar sobre a origem, a classificação da federação quanto à origem. A nossa federação é uma federação centrífuga, ao contrário da Federação Americana, que é uma federação centrípeta. O que significa, Simone, uma federação centrífuga como a nossa federação? Uma federação centrífuga significa que a divisão das competências ela sai da União para a periferia. Enquanto na federação centrípeta, que é do modelo americano, saem das confederações, vão para o centro. Então, o nosso modelo da União vai da União para a periferia, a distribuição das competências. E isso é importante no princípio do federalismo, essa questão das competências de cada Estado-membro, de cada ente da federação. Isso nós vamos ver também mais detalhadamente, mais para frente. E, em decorrência disso, uma outra coisa importante também para falar sobre o princípio federativo é a proibição de secessão. Os Estados-membros, os entes da federação, eles constituem uma união indissolúvel, de modo que não é permitido o direito de secessão de um Estado.
porque se isso ocorrer, deve haver uma intervenção federal para garantir a unidade da federação. Correto? Então vamos avançar um pouquinho mais agora para falar sobre os princípios fundamentais, os princípios, aliás, desculpa, os fundamentos, agora vamos falar sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Aí eu começo com a soberania. Aí a soberania, como nós já falamos, é um atributo somente do Estado Federal. A soberania, no plano internacional, ela significa que o Estado Federal, no caso, a República Federativa do Brasil, ela é independente, ela não se sujeita a nenhum outro Estado. Ela tem um poder soberano. Ela é independente, ela não se submete a nenhum outro poder. E no plano interno, a soberania significa que o poder central, todos os entes da federação, eles se subordinam ao Estado Federal. Correto? Agora, avançando para a cidadania. Vamos avançar. A cidadania corresponde ao direito de participação política das pessoas, tanto nas deliberações públicas. Ela é vista principalmente com esse viés de possibilidade de participação política das pessoas nas deliberações públicas. Esse é o sentido comum da cidadania. Mas a cidadania, atualmente, ela também é vista, além do direito de participação nas deliberações públicas, como também o exercício de direitos fundamentais. Ou seja, o cidadão, além do direito de ter participação nas deliberações públicas, ele também tem consagrado seus direitos fundamentais. Depois da soberania, nós temos a dignidade da pessoa humana, que ela é um pouquinho maior. Eu vou pular, eu vou passar para o quarto princípio, que é a valorização do trabalho e da livre iniciativa. Aqui também a valorização do trabalho e da livre iniciativa, como fundamento da República Federativa do Brasil, significa que a valorização do trabalho, o Estado ele tem que se abster de dar privilégios às pessoas, ele tem que se abster de dar privilégios às pessoas. Todas aquelas pessoas que trabalham, elas têm que se manter através do seu trabalho, e não de privilégios concedidos ao Estado. Isso seria o valor social do trabalho. E a livre iniciativa, ela está consagrada também como um dos fundamentos da ordem econômica. Porque a ordem econômica, contida no artigo 170 da Constituição, ela diz que são fundamentos da ordem econômica a valorização do trabalho e a livre iniciativa. Quer dizer, da mesma forma que constituem a valorização do trabalho, que os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa constituem fundamentos da República Federativa do Brasil, também constituem fundamentos da ordem econômica. Ainda que eu gostaria de falar também, para a gente tratar também de jurisprudência, dos informativos do Supremo Tribunal Federal, que são muito importantes para o concurso público. Então, eu gostaria de falar aqui sobre o tema específico da livre iniciativa, sobre decisões do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucionalidade de lei municipal que proibia o funcionamento de
de motoristas de aplicativos, sob a alegação de que eles não estariam legalizados como os táxis. Aí aqui decidiu o Supremo. Aliás, houve mais de uma ADIM. Teve uma ADIM referente ao Estado de São Paulo, ao município de São Paulo, e outra em relação ao município de Fortaleza. Disse o Supremo que o Estado ele deve se abster de proibir a atividade de um indivíduo, proibir o empreendimento de um indivíduo, porque ele estaria se imiscuindo na livre iniciativa e na livre concorrência. E nós vivemos uma economia de mercado. E dentro desse fundamento da economia de mercado, o cidadão, o consumidor, ele é livre para escolher, ele tem que ter a liberdade de escolher, e os competidores do mercado, os empresários, eles têm que se submeter à livre concorrência. Então, a livre concorrência, com a possibilidade dos consumidores, eles escolherem qual agente econômico eles vão optar, significa uma ideia de justiça e não intromissão do Estado nas relações econômicas. O Estado ele deve se abster de regular, de retirar uma atividade econômica do particular, porque isso violaria também o princípio do livre emprego. Há uma violação também do princípio do livre emprego. O cidadão tem o direito de empreender. E aquelas práticas, aqueles que já estão, aqueles players, empresários que já estão no mercado, eles devem competir com os novos empreendedores, que se chama, no caso de inovação disruptiva, no caso dos motoristas de aplicativo, constituem novas tecnologias. O Estado, o município, no caso o município, o Estado, mas não importa, todos os entes da federação, eles devem respeitar essas inovações disruptivas, essas novas tecnologias, e não impedir o exercício da atividade econômica. A regulação da atividade econômica ela deve se dar apenas para coibir o abuso do poder econômico, mas não para impedir a atividade econômica. Há necessidade de uma conciliação entre os detentores, os empresários antigos, os que já estão estabelecidos no mercado, com os novos empreendedores já munidos das novas tecnologias, que no caso aí dos motoristas de aplicativo, né? Seja Uber, 99. Então essa decisão é muito importante no sentido de que o Estado deve se abster de impedir uma atividade econômica, ainda que aquela atividade não esteja regulada. A regulação deve vir, mas não para impedir uma atividade econômica, o funcionamento de uma atividade econômica. Agora, vamos partir para o pluralismo político, como o outro fundamento da República. O pluralismo político. Pluralismo político ele significa a diversidade de ideias, a diversidade de concepções, a diversidade de ideologias que devem existir numa sociedade, a diversidade de crenças. Aí parte para o multiculturalismo, para a diversidade, para os diversos
tipos de comunidade, de grupos, de pessoas. E dentro do cenário político também, aí vem a ideia de diversidade de ideologias. E também a possibilidade de ingresso em um partido político. Do cidadão escolher qual o partido político que melhor represente as suas ideias diante desse pluralismo político. Lógico que aqui nós não vamos falar sobre a questão do número de partidos. A gente vai se limitar tão somente ao campo da pluralidade de ideias, da pluralidade de pensamento, dentro do contexto de que há uma diversidade de projetos de vida de cada cidadão, numa sociedade que é denominada de sociedade plural, justamente por haver diversos participantes e não uma cultura única, com culturas diferentes. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade. Eu vou falar da dignidade da pessoa humana e vou avançar mais para a aula não ficar muito longa. Então, eu vou parando por aqui.